Vamos lá, pessoal. Separei agora aqui um exemplo de equação do segundo grau para a gente poder resolver aí, tirar a dúvida de vocês para ajudar na resolução da lista, ok? Então nós temos aqui, pessoal, uma função do segundo grau que representa o número de bactérias em função de t, onde t é o tempo. Então você tem aqui n é o número de bactérias e t é o tempo. Tá legal? Tá aqui. O número n representa o número de bactérias, t é o tempo dado em dias, ok? Então você tem, olha, a equação que representa o número de bactérias é 40t² menos 320t mais 1000. Então essa expressão aqui você consegue estimar qual o número de bactérias em função do tempo. Você percebe aí que é uma função do segundo grau, ok? Aqui o t está elevado ao quadrado, aqui o t está elevado a 1. Então isso caracteriza que essa função é uma função do segundo grau, ok? Então vamos lá, vamos ver o que está sendo pedido para calcular. Bom, o problema diz o seguinte, pessoal, que quando o número de bactérias é maior que 720 bactérias por centímetro cúbico, a água que está sendo analisada é uma água imprópria para beber, ok? Então, como eu falei, essa equação, ela analisa o número de bactérias dentro de um determinado sistema de purificação de água, ok? Então você tem lá uma estação de tratamento de água. Essa equação representa o número de bactérias nessa estação de tratamento em função do tempo, ok? E os biólogos e os bioquímicos, eles analisaram essa situação e perceberam que se o número de bactérias presente nessa estação de tratamento for maior que 720 bactérias por centímetro cúbico, você não pode beber essa água que está sendo tratada porque ela é imprópria e vai causar danos à sua saúde. Aí vem a pergunta, então qual é o tempo que deve se levar para poder beber essa água? Ok? Então depois de quanto tempo que essa água vai estar sendo tratada lá, que você vai poder bebê-la? Tá legal? Então, pessoal, qual é a ideia aqui? Perceba, ele está dando um valor de referência, ele está dando n maior que 720. Ele quer que você calcule o valor do tempo. Ou seja, você pode substituir no lugar do n aqui na equação principal o valor de 720 e calcular os valores de t. E esses valores de t vão representar justamente os tempos que nós temos que esperar para que a água possa ser bebida e não tenha nenhum dano à saúde, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aí. Então pega a equação principal e substitui 720 no n. Vamos lá. Portanto, nós vamos ter aqui, olha, 720 vai ser igual a 40t² menos 320t mais 1000. O 720 que está positivo passa para o outro lado negativo e você vai subtrair do 1000. Então nós temos aqui, olha, 40t² menos 320t mais 1000 menos 720. Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque o 720 estava aqui, passou para o outro lado e não ficou nada desse lado, só ficou igual a zero. Então nós temos aqui, ó, 40t² menos 320t mais 1000 menos 720, 280, igual a zero, ok? Então perceba aí que nós temos uma equação do segundo grau, pessoal. Perceba que os valores aqui, olha, o valor do A, 40, o valor do B, menos 320 e o valor do C, 280. Percebam que todos esses valores, pessoal, são múltiplos de quê? São múltiplos de 40, não é isso? Então, para simplificar os nossos cálculos, nós podemos dividir toda a equação por 40, que vai simplificar a resolução dessa equação. Então, vamos lá, vou escrever aqui, ó, dividindo toda a equação por 40, ok? Então, nós vamos ter aqui, olha, 40 dividido por 40, vai sobrar apenas o t², menos 320 dividido por 40, 8 vezes t. 280 dividido por 40 vai dar o quê? Mais 7, igual 0 dividido por 40 dá 0. Olha só como nós reduzimos a nossa expressão, que tinha valores altos, agora temos valores pequenos. Lembrando, quem é o nosso A?
nosso A vale 1, nosso B vale menos 8 e o nosso C é igual a 7, ok? Então, esses são os valores de A, B e C. O que nós devemos fazer agora, pessoal? Devemos calcular os valores de T, ou seja, T' e T duas linhas, que são as raízes dessa função do segundo grau. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular as raízes? Preciso usar a equação de Bhaskara, não é isso? Vamos lá, vamos escrever aqui a equação de Bhaskara. Lembrando que a equação de Bhaskara ela pode ser escrita da seguinte maneira. Nesse caso, olha, T, porque a variável aqui é T, vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada do delta. Mas quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. E agora vamos substituir os valores de A, B e C. É isso que nós já vimos na situação passada. Já separamos, né? O valor do A vale 1, B vale menos 8 e C vale 7. Então vamos lá. Olha. T vai ser igual a menos o valor do B, que é menos 8. Então abre parênteses, coloca menos 8. Mais ou menos raiz quadrada, B ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, você tem aí, olha, que T vai ser igual, menos com menos dá mais, ou seja, 8, mais ou menos, raiz quadrada, vamos lá, menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, você vai ter aqui, olha, que T vai ser igual a 8 mais ou menos raiz quadrada, 64 menos 28, dá igual a 36, dividido por 2. Então, vamos lá, pessoal. T vai ser igual a 8 mais ou menos raiz quadrada de 36, 6 dividido por 2. E agora você calcula T', vamos lá, 8 mais 6 dividido por 2, que vai ser igual a 8 mais 6, 14, 14 por 2 dá 7. 7 o quê? Dias. E o T duas linhas. T duas linhas, você tem aqui 8 menos 6 dividido por 2. 8 menos 6, 8 menos 6, 2. 2 dividido por 1, 1. 1 o quê? 1 dia. Ok, pessoal? Então, você encontrou esses valores para a raiz T' e para T duas linhas.